continuidade a esse projeto das entrevistas sobre a Constituinte de 86, 88, a gente vai discutir com uma das figuras importantes desse processo na Constituinte, foi Constituinte, e que vivenciou também o período pré-constituinte. Ainda recentemente, deputado Teixeira, eu vi a sua participação naquele documentário sobre o Moreno, o repórter do Poder, e aí também aparecem entrevistas e falas muito ilustrativas daquele período que antecede a todo esse processo de transição, Tancredo Sarney, e depois o processo da Constituinte. Gostaria, inicialmente, que fizesse uma exposição fazendo uma conexão entre esses dois momentos. O momento que envolve aí direta já, toda essa fase pré-constituinte, a construção da transição, e que vai desaguar nesse processo que foi muito bem conduzido pelo presidente Ulisses Guimarães e que resulta em algo que hoje é histórico. Estamos chegando a 35 anos da Constituição de 88 e é o mais longo período de normalidade institucional da nossa vida republicana. Quando nós promulgamos a Constituição de 1988, nós tivemos a sensação de que estávamos decretando a felicidade geral. Está muito refletido no artigo 3º da Constituição. Claro que não aconteceu a felicidade geral, claro que não existe no país um ambiente de igualdade socioeconômica, mas constituiu-se ali um objetivo a alcançar. E as evoluções são realmente lentas. Quando nós olhamos para o processo histórico, o tempo da história é diferente do nosso tempo. Essa é a questão. A Constituição de 88 foi um marco fundamental e não foi fácil chegar a ela. Não foi fácil chegar à Constituinte. É bom que se recapitule isso. Não é? Nós vivíamos sob o regime da emenda número 1 de 69, que incorporou o ato institucional número 5 a um texto constitucional, digamos assim. A rigor, a emenda número 1 não era uma emenda constitucional, porque nem a emenda de 67 pode ter, a Constituição de 67 pode ser chamada de uma Constituição realmente surgida do poder originário do povo. Não é? Foram muitas as dificuldades, e tudo começa com a eleição de 1974, para se ter uma ideia da lentidão do processo histórico. Nessa eleição de 1974, graças à propaganda no rádio e na televisão, o MDB, que era o partido de oposição à Arena, que era o partido do regime militar, da ditadura, o MDB conquistou a vitória em 16 estados na eleição para o Senado. Isso provocou uma mudança na legislação eleitoral, porque já na eleição de 1976, foi uma eleição municipal, não havia mais a transmissão direta dos programas eleitorais. Podia-se colocar apenas o currículo na televisão, com o nome do candidato, o número dele, essa coisa toda. Bom, mas, em 1974, o povo revelou uma tendência de contestar o próprio povo, e, se não, o regime militar. E aí a luta da oposição ganhou corpo a partir daí. Veio a eleição de 1978, depois a eleição de 1982, e nessa eleição de 1982, o doutor Ulisses Guimarães disse que havia necessidade de lutarmos pelas eleições diretas mais objetivamente, que era necessário ter uma emenda constitucional. E aí viu-se na pesquisa que não havia internet como há hoje. Havia informatização dos serviços da Câmara que precisavam ser acionados na biblioteca, enfim. Mas aí viu-se a emenda Dante de Oliveira,
E aí o doutor Ulisses manda chamar o Dante de Oliveira ao gabinete dele e diz, olha, a direção nacional do PMDB vai adotar a sua emenda como uma bandeira de luta por eleições diretas no país. Queremos eleições diretas, queremos a liberdade, queremos a retomada da democracia. Então, a emenda da Dante de Oliveira será a emenda das diretas. Bom, a emenda, passa-se o tempo, a emenda foi a votos, foi derrotada. Mas muitos comícios aconteceram no Brasil pelas diretas já. Aqui no Rio de Janeiro, teve comício na Candelária, teve pequenos comícios em vários lugares, em Belândia. E é interessante saber que os comícios não começaram pelos grandes comícios, não. Pequenos comícios começaram a se organizar nas cidades. Me lembro de Goiânia, por exemplo. Teve um pequeno comício por iniciativa dos políticos locais. Depois vieram os grandes comícios, veio Candelária, veio São Paulo, com multidões na rua. Na Candelária, botou-se ali ao longo da Avenida Presidente Vargas mais de 1 milhão de pessoas, como registro noticiário da época. Quando a emenda vai a votos, ela é derrotada. Ela é derrotada e aí a direção do PMDB se reúne no Hotel Nacional, numa suíte do Hotel Nacional até, para discutir o seguinte, o que fazer? As eleições serão indiretas. Nós vamos participar ou não? Nós vamos deixar a continuidade do regime ditatorial, do regime militar, ou nós vamos lutar contra isso participando das eleições indiretas? Mas como é que nós vamos participar das eleições indiretas se nós fizemos esses comícios pelas diretas já? Como é que nós vamos dizer isso ao povo? E aí veio a ideia de fazer a campanha das mudanças já e pedir ao povo autorização para participar das eleições indiretas. E novos comícios foram realizados pelas mudanças já. Se as eleições fossem diretas, o candidato natural seria o doutor Ulisses Guimarães, que era o senhor direto. Nas indiretas, o candidato natural era o doutor Tancredo Neves, que podia obter votos de uma ala do PDS, a essa altura, que é a antiga Arena, que o doutor Ulisses não atrairia também. E o PMDB era minoritário no colégio eleitoral. Bom, o que faz o PDS? O PDS vai ao TSE para garantir, como eles tinham maioria no colégio eleitoral, eles queriam garantir fidelidade do voto. Os votos eram abertos na reunião do colégio eleitoral. E eles queriam que fossem tornados nulos os votos dados a candidatos de outro partido. Aí vem a importância do papel da justiça nesse processo de abertura. Que foi a Justiça Eleitoral que disse que, nesse caso, não se aplicava fidelidade partidária. Porque ali o parlamentar ou o delegado estavam atuando, como eleitores. E aí não podia se cercear, de qualquer forma, o direito de voto. Se eu não me engano, o relator foi o ministro Nery da Silveira. O PDS faz outra iniciativa, tenta outra coisa. Faz uma reunião do Diretório Nacional e fecha a questão. E vai registrar a ata no TSE. E, novamente, o TSE diz que não, era livre o voto. A essa altura, o doutor Tancredo começou a se sentir vitorioso, porque a Aliança Democrática se consolidou, liderada por pessoas como Marco Maciel. E essa foi uma costura que o doutor Tancredo já fazia desde quando ele era governador de Minas Gerais. Ele tinha essas conversas, porque ele entendia que havia chegado o momento, e não tinha essas conversas em causa própria. Claro que ele imaginava que haveria dificuldades para uma eleição direta, e claro que ele sabia que ele era um nome, foi primeiro-ministro, enfim, um senador muito relevante, um governador de alta visibilidade, de um estado relevante, importante do Brasil, como Minas Gerais. Ele começou a conversa com Marco Maciel. E é interessante porque o Marco Maciel, com aquele jeito dele,
caladão e eficiente, muito eficiente, mas muito calado, muito fechado. Ele não era um exibicionista. Ele não se sentiria bem hoje, por exemplo, nessa época que os políticos andam fazendo live o tempo todo, né? Ele era uma pessoa de articular pensamento e aliança. Pensava no Brasil, tivemos em campos opostos a vida toda, próximo, muito próximo, com o respeito recíproco, trabalhamos ideias comuns, tivemos o primeiro mandato juntos, em 1971, fizemos o trabalho para a Câmara dos Deputados, enfim, sobre a renovação ali das atividades da Câmara. Mas o doutor Tancredo escolheu certo, o Marco Maciel como interlocutor, e o Marco Maciel começou a construir essa banda da Frente Liberal dentro do PDS. Quando veio a confirmação da candidatura do doutor Tancredo, só se viabilizou a vitória graças ao Tribunal Superior Eleitoral, graças à justiça brasileira, pelas suas instâncias superiores, e na política, à Frente Liberal, porque o PMDB não tinha número no colégio eleitoral para vencer as eleições. Bom, com a vitória do doutor Tancredo Neves, ele fez a campanha da mudança já, prometendo um mandato de 4 anos sem reeleição. Mas, como se sabe, ele não tomou posse. E essa madrugada, da véspera, da madrugada do dia 15 de março, no dia 15 de março de 1985, teria posse do doutor Tancredo. Ele é internado e não saiu do hospital mais, quer dizer, saiu para outro hospital, mas ele morreu no dia 21 de abril. E o vice-presidente, José Sarney, assumiu, também não foi em circunstâncias simples, porque havia quem sustentasse, e como o doutor Tancredo não havia tomado posse, como vice-presidente é eleito com o presidente, ele não podia assumir. E foi uma luta enorme, inclusive foi oferecido ao doutor Ulisses Guimarães, o doutor Ulisses, como presidente da Câmara dos Deputados, assumir a presidência da República e conduzir o processo sucessório. O doutor Ulisses disse, não, absolutamente. Quem tem que assumir é o José Sarney, porque é vice. E ele foi eleito vice. Ele foi diplomado vice. Ele tem que assumir. E nisso aí, existe algo que não se sabe exatamente qual o teor preciso do que se passou, porque havia um carro que tinha telefone, era o carro do deputado Heráclito Forte. E algumas pessoas se meteram no carro do Heráclito Forte procurando o Francisco Dornelles, sobrinho do Tancredo, que estava na Receita Federal, foi para o Ministério da Fazenda, essa coisa toda, para fazer uma interlocução com o Leitão de Abreu, que era chefe da Casa Civil, tudo isso de madrugada, quase, já ali, já era, passava ali da meia-noite, era algo em torno de meia-noite, e a posse marcada para amanhã, do dia 15, estava entrando ali no dia 15, para fazer uma interlocução e garantir que haveria essa posse. O presidente Figueiredo passaria, então, a faixa, que acabou não passando, mas houve a posse. E o general Leônidas Pires Gonçalves se incorporou a essa comitiva. E o doutor Ulisses contava que, com um certo ar irônico, não era de dar gargalhada, o doutor Ulisses, fazia um jeito de boca, assim, meio sorriso. Ele dizia, aí o nosso constitucionalista, Leônidas, na reunião com o Leitão de Abreu, né? O nosso constitucionalista, Leônidas Pires Gonçalves, meteu a mão no bolso do blazer e puxou uma Constituição. E disse, quem toma posse é o Sarney, está claro aqui na Constituição. Mas as coisas chegaram a um nível de tensão, veja só, e imaginou-se uma fuga de Brasília, imaginou-se instituir um governo
no estado do Paraná, o general Leônidas era comandante no Rio Grande do Sul do Exército da região. Ele daria cobertura, o Sarney pegaria um pequeno avião numa estrada aí, próximo a Brasília, uma coisa desse tipo. Tamanhos eram os boatos que circulavam, tamanhas eram as notícias, tamanha era a gravidade das notícias que chegavam ali a todo instante. Bom, mas tudo terminou com o presidente Sarney assumindo e convocando a Assembleia Nacional Constituinte, e daí vieram as eleições diretas, seguiu o processo. E a Assembleia Constituinte foi eleita em 1986, a posse foi em 1º de fevereiro de 1987, e concluiu seus trabalhos no dia 5 de outubro de 1988. Estamos prestes a fazer 35 anos da promulgação da Constituição. Eu acho que fiz um breve resumo de algumas coisas que foram muito mais expressivas à época. As tensões que precederam essa decisão, por exemplo, do TSE. O que ia decidir o TSE, afinal de contas? Obrigado, deputado Miro Teixeira, por essa bastante esclarecedora e elucidativa exposição, que apanha toda essa evolução e toma como marco 1974, portanto, as eleições que fizeram aquela inversão, inclusive no Senado, com uma vitória expressiva da oposição, e que passa, portanto, a dar rumos a esse processo. Mas eu gostaria agora que o meu colega Vitor Marcel fizesse a sua indagação. Bom dia, ministro Gilmar. Bom dia, deputado Miro Teixeira. É uma honra tê-lo aqui no nosso projeto. Deputado, se for possível, eu gostaria de fazer uma indagação em relação à sua atividade como constituinte, como deputado constituinte, na subcomissão do Poder Executivo, né, que fazia parte da Comissão da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo. Nós sabemos que houve uma ampla discussão, algumas tomadas de decisão a respeito do nosso sistema de governo, a discussão do presidencialismo e do parlamentarismo na Constituinte. E eu queria que o senhor pudesse trazer, da sua experiência, da sua lembrança, quais eram os principais focos de tensão sobre esse tema. Nós pesquisamos aqui, identificamos até uma emenda que o senhor apresentou à época, reforçando a impossibilidade de reeleição de chefe do Poder Executivo. Então, se o senhor puder trazer um pouco dessa discussão à época da Constituição sobre o nosso sistema de governo, acho que seria bem interessante. Essa emenda que eu apresentei era de mandato de 4 anos sem reeleição, porque essa era a promessa do doutor Tancredo na Aliança Democrática, naquele momento em que se decidiu participar do processo indireto. Então, o doutor Tancredo disse, então, temos que estar 4 anos sem reeleição. Eu me lembrava bem disso. Ele morreu, mas já estava internado nessa época que eu apresentei a emenda, e já havia, segura assim, uma impressão de médicos que não daria para ele sair mesmo do hospital. É muito dramático. Eu apresentei essa emenda, foi um foco de tensão. Essa foi. A questão do sistema de governo não chegou a ser um foco de tensão, foi de discussão muito ampla. Aí vamos, então, separar as coisas. Primeira história, o mandato presidencial. E eu era vice-líder do Mário Covas. Mário Covas tinha alguns vice-líderes, eu era um deles. Eu era vice-líder tanto na Assembleia Constituinte quanto na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, eu era vice-líder do Luiz Henrique, que era o líder do PMDB. E na Constituinte, eu era vice-líder do Mário Covas, que era o líder do PMDB na Assembleia Nacional Constituinte. A questão dos 4 anos sem reeleição, eu trouxe das promessas da participação nos comícios das mudanças já, da eleição do doutor Tancredo Neves. E o sistema de governo, era curioso como isso se dividia, porque era uma época que havia muitos candidatos à presidência da República relevantes. Então, o Brizola era candidato à presidência da República. O Mário Covas era candidato à presidência da República. O Lula era candidato à presidência da República, e era constituinte.
O Maluf era candidato à presidência da República, o Afif Domingues era candidato à presidência da República, o Fernando Collor não era cogitado assim, como candidato à presidência da República. Não era. Ninguém falava de Fernando Collor, é uma história que depois a gente pode tocar adiante. Mas ninguém falava do Fernando Collor. Ele correu por fora ali de todo mundo e os favoritos ficaram para trás. É um episódio interessante até. E o segundo turno acabou sendo o Lula e o Collor. E o Brizola, na eleição de 1990, né? E o Brizola me chamou. Se você ainda conversa bem com o Mário Covas, eu disse, converso. A essa altura, eu tinha saído do PMDB e estava no PDT. Ele disse, olha, o Lula perde para o Collor. Eu sou o terceiro colocado. O Covas é o quarto. Eu também perco. Conversa com o Mário Covas só para ele ficar calado. Eu vou soltar nos jornais, eu renuncio à minha posição e peço ao Lula para renunciar a dele. E o Covas vai para o segundo turno contra o Collor. Mas tá. Mas eu conheço aquele básico, ele não vai aceitar. Eu peguei o avião, liguei para o Covas, fui para São Paulo, e fui, claro, objetivo. Né? Não havia essa coisa de ficar dando volta, contando história, nada disso. Não se subestima a inteligência alheia. Né? Pessoal, Covas, o Brizola ia reproduzir isso. Eu acabei de contar aqui. Aí o Covas virou-se para mim e falou, eu vou botar o meu ouvido nos trilhos, para ver como é que anda esse trem aí. Eu disse, tá. Família, eu não fui colocado na segunda posição pelo povo. Porém, eu vou examinar. Eu disse, tá certo. Você me liga? Ele disse, liga. Eu voltei para o Rio, fui direto para a casa do Brizola e disse ao Brizola, olha, ele não vai aceitar. Ele vai me ligar, mas ele não vai aceitar. Pode pensar aí em apoiar o Lula, porque ele não vai aceitar. Tudo acontecia muito rapidamente. Né? E, realmente, no dia seguinte, o Covas me ligou e disse, virou. Eu repito, eu não fui... Eu fiquei em quarto lugar. Como é que, de repente, eu vou para o segundo? Então, você vê como havia uma consciência da importância do povo, da manifestação do povo. Não havia projeto em que o interesse pessoal ou a vaidade, ou lá que seja, ficasse em primeiro lugar. Havia um compromisso público. Era rígido esse compromisso público. Mas, bom, aí nós, no PRT, organizamos o que nós chamamos de pagelança no Rio Centro e fomos lá apoiar o Lula, que era indiscutível. Queria que acontecesse. Mas, voltando, isso aí eu adiantei muito aqui a história. Voltando à Constituinte, o sistema de governo não foi algo tenso. Foi uma discussão porque o parlamentarismo enfrentava esses presidencialistas. Aí. Eles eram candidatos à presidência também, por convicção e porque eles eram candidatos à presidência. Mas e os parlamentaristas tinham uma leitura e o projeto da Constituição ficou sendo mesmo um projeto parlamentarista, absolutamente parlamentarista. E aí entra a medidas provisórias. O artigo 62 permanece lá. Mas e depois, numa das últimas versões, o parlamentarismo foi retirado, se não me engano, já no projeto C de plenário, foi retirado o parlamentarismo e entra o presidencialismo. Mas foi mantida ali a medida provisória, que é um instrumento típico do parlamentarismo. Aí o professor Gilmar Mendes nos confirmar. Bom, e tem uma coisa interessantíssima, porque vamos fazer uma revisão constitucional. Por quê? Porque Portugal tem revisões de 5 em 5 anos. Naquela época, tinha de 5 em 5 anos, revisões constitucionais.
vamos fazer daqui a 5 anos uma revisão constitucional e vamos pegar uma emenda parlamentarista e botar no plebiscito. Então, que deve acontecer ali antes da revisão. Acontece que não existia emenda, não podia ser destacada nenhuma emenda para ser aproveitada. Por isso, entra como subemenda de quê? Do regime monárquico, porque havia uma emenda do Cunha Bueno para instituir a monarquia. Aí faz-se uma subemenda para se falar sobre o regime e o sistema de governo. E houve o plebiscito. E o parlamentarismo foi derrotado. Mas o parlamentarismo entra aí de carona na monarquia, na emenda da monarquia, do Cunha Bueno. Bom, e aí temos esse presidencialismo. E eu não sei, às vezes metido em discussões teóricas, e aí é coisa para o professor e ministro Gilmar Mendes pensar, nós chegamos à conclusão, em alguns momentos, em alguns grupos, que é preciso discutir a nossa república, a res pública. O que se passa no Brasil, afinal de contas? Que a todo instante existem os sobressaltos aí, que não vamos chamar de moralistas, que seria pejorativo isso. Não, é porque é devido ao povo, aquilo que está lá no artigo 37, de transparência e honestidade, de um modo geral, não é? Publicidade. Porque governo não produz dinheiro, é o povo que paga os impostos, é o povo que toca recursos, que produz os recursos que são aplicados na administração pública ou são aplicados pela administração em serviços que revertem para a sociedade. E com todas as dúvidas sobre muitos deles. Quando você olha aí o que passou e se passa no âmbito da saúde, falta boa qualidade de saúde, falta no Brasil. Há um esforço enorme de médicos, enfermeiros, do pessoal da saúde. Quem vai ao hospital público vê como todos trabalham ali intensamente. Falta equipamento, falta remédio. E depois você vê reportagens que mostram que se joga fora a vacina no Brasil, porque a vacina perderam a validade e milhões de pessoas ficaram sem vacina. Agora ficam também sem punição aqueles que deixaram de praticar os atos que deviam praticar. E não vamos imaginar que tudo tem que ser feito lá no Supremo Tribunal Federal. As instâncias administrativas, as instâncias do Ministério Público, judiciais também. A Justiça não tem a possibilidade de iniciativa dos processos. Não cabe. Mas temos Defensoria Pública, temos Ministério Público. É preciso que todos ajam, e é preciso que haja cobrança do Congresso Nacional. Eu participei durante 44 anos, quase sempre na oposição, do Lula, no primeiro governo. Eu fui ministro, depois fui líder do governo, mas só. O resto eu passei o tempo na oposição. E nós cobrávamos. E não era uma coisa raivosa. Isso também não adianta ficar berrando, ficar gritando, ficar ofendendo, ficar ameaçando com armas daqui e dali. Nada disso, não. O debate de ideias, ponham-se as ideias para brigar. Que as pessoas não briguem. As ideias, sim, as ideias colidem, se chocam amistosamente, como faz o advogado da tribuna do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes contrariando o posicionamento do Ministério Público e pedindo ali o voto dos juízes, dos ministros. Mas ninguém está ofendendo ninguém. Está se opondo a uma ideia. Está defendendo ali os interesses do cliente, claro, senão não pode ser o advogado. Mas agora se vive um momento de raiva. Você abre o jornal e você vê que as coisas regrediram. Talvez nós tenhamos voltado a tempos anteriores, ao espírito das leis, sabe? Que as pessoas
faziam o que queriam com as outras, era isso. Era isso. Não é, não pode ser. Nós temos que evoluir, temos que avançar, temos que melhorar. Acho muito complicado o momento que está sendo vivido. Muitíssimo complicado. A agressividade tem sido enorme e eu não atribuo isso a redes sociais, não. Eu atribuo a uma radicalização que existiria. Você teve no Brasil radicalizações em outras épocas. Olha, não que existisse rede social. Você teve momentos relevantes da nossa história, como a Revolução de 30, como o movimento constitucionalista de 1932, como você teve 64, golpe, 64, sem rede social. Eu me lembro muito do doutor Tancredo nisso aí, quando se discutia alguma coisa da Constituição, e ele dizia, meu filho, quando se organiza um golpe pelas Forças Armadas, não há. A primeira coisa a ser rasgada é a Constituição. Então, não é uma regra dentro da Constituição que vai impedir o golpe. Porque a Constituição toda é rasgada pelo próprio golpe, claro. Senão, não haveria o golpe. Basta dizer, como se deve organizar a democracia, a república e tudo mais. Mas eu creio que nós vamos ultrapassando um pouco esse momento. Porém, a eleição em 2 turnos acaba criando a bipolarização a partir do momento, a partir do primeiro turno. E depois, a bipolarização persiste. É algo para estudar, é algo para pensar. Mas é inevitável que a bipolarização aconteça no segundo turno. Você sai de uma legião de candidatos, nós temos um sistema partidário absolutamente torto, nós temos um multipartidarismo. Há uma história de que o patriarca de Rockefeller dizia que o melhor negócio do mundo é um poço de petróleo bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus. Aliás, é um poço de petróleo mal administrado. E o terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus. Isso há muitos anos atrás. Ele não conheceu o que se passa em certos partidos políticos. Com um fundo partidário, com uma precária prestação de contas. Por isso, essa corrida, eu não sei hoje quantos partidos têm requerimentos de registro no Tribunal Superior Eleitoral, mas já andou perto de 40. Em processo de registro, 31 ou 32 com representação na Câmara, ou com funcionamento. Aí vem um artifício das federações. Houve a proibição de coligações, faz-se federação. O que acontece? O resultado prático é o da coligação. Por isso eu digo, talvez o que precise ser discutido é que espécie de república nós temos. Há realmente essa república? Essa é uma questão. Eu deixo aí para o professor Gilmar. Tem mais uma última indagação aqui que nós trazemos ao deputado Miro, e é em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa no Brasil, em razão de toda a sua atuação como constituinte, enfim, como parlamentar, como advogado também. O senhor me permite, deputado, acho que a nossa Constituição, né, enfim, no artigo 5º, inciso 4, artigo 220, em diversos dispositivos, traz um arcabouço normativo que talvez seja, do nosso ponto de vista constitucional, a Constituição mais protetiva em termos de liberdade de expressão. E eu queria ouvir o senhor se a época, né, da Constituinte, como o senhor enxergava esse debate que existia naquela época sobre a proteção, a construção de um regime democrático alicerçado na liberdade de expressão, e também como o senhor, na sua experiência posterior, avalia a importância desse direito fundamental, a sua concretização na prática, na realidade brasileira, também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o senhor teve atuação. Como é que o senhor avalia esse movimento de consolidação de um regime democrático alicerçado na liberdade de expressão, na Constituinte e no período posterior, a forma como o senhor entender? Nós, na Constituinte, estávamos saindo ali do regime ditatorial.
da ditadura, né? No começo da transição do governo Sarney, estava ali. Estávamos trabalhando na Constituinte sob a égide da emenda número 1, de 1969. Então, a questão de direitos individuais, de liberdade de expressão, tinha um valor muito expressivo. Tanto que direitos individuais são trazidos para o começo da Constituição, logo para o começo. E aí colocada a liberdade de expressão, que vem lá do 220 e é trazido, 20, seguinte, e é trazido ali para... Esses direitos são trazidos, direitos de liberdade de expressão e crítica, são trazidos para o artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13, 14, se eu não me engano, falando de cor. Ali o Pompeu de Souza, que era senador, puxou muito essa discussão. Ele liderou muito essa discussão. Ele tinha um bom conhecimento da gênese da emenda número 1 à Constituição dos Estados Unidos, e, a partir dali, se organizou aquele conjunto de dispositivos, de regras, tudo mais, se protegendo os direitos da personalidade. Você repara que os direitos da personalidade são protegidos pela Constituição. E você não pode haver anonimato, você não pode entrar na vida privada de ninguém, você não pode caluniar uma pessoa. Há essa proteção. E é curioso, como o 8 de janeiro é muito trazido, 8 de janeiro de 2023 é muito trazido à discussão para mostrar que é preciso criar limites nas redes aí sobre conteúdo. Eu uso o 8 de janeiro ao contrário. Com toda essa franquia constitucional, com toda e esse abuso que foi cometido. E, a partir daí, pode-se dizer que facilitou-se muito a concretização ali dos atos inomináveis que verificamos em Brasília. A democracia não foi arranhada. Porque a democracia não está à disposição dessas mãos profanas. Não houve em nenhum momento risco democrático. Todos nós nos sentimos atingidos, todos nós nos sentimos agravados, sim. E qual foi o resultado? O resultado são 1.000 pessoas aí, praticamente, processadas, presas. Com denúncia recebida, já passa de 200, me parece. A tecnologia acabou se voltando contra aqueles que procuraram subverter a ordem democrática. Então, eu creio que temos um ótimo sistema. A discussão negocial da internet é outra. Enfim, é uma discussão de empresas que usam o conteúdo, que tem que pagar pelo uso do conteúdo. É outra discussão. Isso aí não está naquilo que é um direito do povo, é o direito à informação verdadeira. Eu não tenho o menor problema com o que é publicado. Eu tenho problema com o que deixa de ser publicado. A imprensa, de um modo geral, é o único meio de que dispõe o povo para fiscalizar os atos do governo. Porque os órgãos de fiscalização são todos chapa branca. Você tem a Secretaria de Controle Interno, você tem o Tribunal de Contas, enfim, você tem a Controladoria da União, tudo é chapa branca. Tudo é chapa branca. O que você tem de possibilidade do povo confiar na administração está passível de ser criticado, é essa liberdade. Então, eu creio que a liberdade de expressão na internet tem que ser garantida. A solução para os abusos é mais liberdade. Eu uso aqui as palavras do juiz Brandeis, aí há muitos anos atrás,
o primeiro juiz judeu da Suprema Corte Americana, a solução é sempre mais liberdade. Quer dizer, a luz do sol é o melhor desinfetante, dizia ele. E é verdade, porque, com o tempo, tudo isso vai se desqualificando. A história de fake news não é nova. Você olha o processo histórico, quantos foram vítimas de notícias falsas aí ao longo da história. Mesmo da história recente, a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, quando, na época das cédulas colocadas dentro de envelopes para serem colocados nas urnas, ele disse que era chamado de marmita, essas cédulas, de envelopes eram chamadas de marmita. E ele disse, eu não preciso dos marmiteiros, que eram os que entregavam esses envelopes ali, população, nas estações de trem e tudo mais. E isso foi transformado pela campanha do Getúlio e eu não preciso dos trabalhadores. Quem carregava a marmita do trabalho era o trabalhador. Isso que hoje é quentinho era a marmita de antigamente. O trabalhador levava no trem embaixo do braço para o trabalho. E ele perdeu. Estava com uma campanha muito boa, a campanha desapareceu. As notícias falsas existem há muito tempo. Não quero dar o processo contra Jesus, porque hoje a religião é muito explorada na política, mas até ali tem notícias falsas. Ele não queria o poder terreno, não queria ser rei de Roma, ele não queria ser imperador, nada. Mas isso aí foi espalhado ali na época. Você olha o processo de Sócrates. Você vai encontrar ali as fake news. Você vem pela história e chega aos dias atuais. As notícias falsas povoam o mundo político antes da internet. Olha, nas vésperas da eleição do Dr. Tancredo, Brasília foi infestada por uma colagem com cartazes com a cruz, com a foice e o martelo, dizendo que estávamos prestes a entrar no regime comunista com a eleição do Tancredo. Agora, essa ameaça comunista está aí, sabe, como se isso entrasse na cabeça de alguém. A China já não é comunista, a União Soviética desapareceu, a Rússia não é comunista, vive nessa globalização, cheios ambos dos países de bilionários. E aqui o povo sendo usado, sendo manipulado, de certa maneira, por esse tipo de linguagem. Eu vi recentemente uma pesquisa que 40% das pessoas acham que pode haver comunismo no Brasil, realmente, sem saber o que é comunismo. Quando vem a pergunta seguinte, o que é comunismo? A pessoa, cada um dá uma resposta. A questão da politização dos meios de produção não passa pela cabeça de ninguém. Então, a realidade que nós temos é essa, a solução depende de quê? Educação, cultura, campanhas esclarecedoras. Creio que isso seria muito interessante, lembrando aqui o doutor Ulisses, na Assembleia Constituinte, quando ele criou o Diário da Constituinte na televisão e no rádio. No principal horário dos telejornais, havia 5 ou 10 minutos, não me lembro, do Diário da Constituinte, onde se passava as notícias, com a viva voz daqueles que eram os protagonistas da notícia. Hoje eu não acho que se deve pensar em fazer isso, uma intervenção direta nos meios de comunicação, mas talvez conversar com esses meios para ter momentos de esclarecimento, ou no espaço institucional do Poder Judiciário, e fazer isso não apenas no período eleitoral, mas ao longo de 4 anos, campanhas esclarecedoras do povo. Não vou dizer do Poder Executivo nem do Poder Legislativo, porque aí já haverá tendência partidária, para um lado ou para o outro. Mas, pelo Poder Judiciário, eu creio que isso poderia ser feito com greves comerciais ou com
entradas também na internet, aí pelos diversos aplicativos, possibilidades de rede, para ir esclarecendo. É preciso mostrar às pessoas que o rico brasileiro é que tem vergonha de dizer que é capitalista. Se nós formos aqui ao camelódromo, no Rio de Janeiro, o camelô, que tem uma banca, ele quer outra banca, e depois quer outra banca, e depois ele quer uma lojinha na região chamada de Saara, que foi ocupada pela colônia árabe no começo do século passado. Ele quer ser um empreendedor. Quando você olha aí o número de pessoas que já se declaram empreendedoras, embora até não sejam tão empreendedoras assim, mas querem ter esse título, eu sou empreendedor. Isso é muito bom, é positivo. Agora, e aí que sejam esclarecidos ou financiados para serem verdadeiros empreendedores mesmo. É a maneira, você só vai combater o desemprego para valer com o crescimento dessa margem do empresariado aí da pequena e média empresa. As grandes empresas cada vez mais são robotizadas, usam mais tecnologia. As que mais faturam já não são os bancos, são as de grande tecnologia. Os bancos faturam muito, mas o emprego não está mais exclusivamente na indústria. Tá? Cada vez mais robotizada, até a agroindústria já contando com muita tecnologia, e o trabalhador não vai sendo preparado para isso. Mas eu creio que fiz essa digressão toda para mostrar que é preciso entender que o povo não é absolutamente contra o capitalismo. O povo quer ser capitalista. Ele quer ter acesso aos meios de consumo também. Ele quer ter acesso aos meios de consumo, ele quer consumir. Ele quer ter a boa escola para o filho, ele quer ter a geladeira cheia, ele quer ter um bom aparelho de televisão, se puder, ele quer ter um carro, ele quer ir ao teatro, quer ir ao cinema, quer ir ao jogo de futebol, quer ter dinheiro. E o emprego não está dando para isso, quando há emprego. Então, ficam inoculando na cabeça das pessoas essa ideia do comunismo, que não existe possibilidade. Não aconteceria, do meu ponto de vista. Deputado, nós agradecemos imensamente essa sua participação. Nós continuaríamos aqui a discutir por horas e horas. Vossa Excelência tem lutado pela liberdade, pela democracia, como eu. E creio que todos que estão participando desse círculo de palestras que está sendo organizado pelo IDP. Agradeço muito o convite, fico às ordens para qualquer esclarecimento, qualquer nova intervenção. Muito obrigado ao Vitor, muito obrigado a todos que fizeram contato comigo. Grande abraço, obrigado.